Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Desde já agradecemos aos irmãos que nos acompanham e daremos continuidade ao nosso estudo de escatologia sobre a ressurreição dos mortos. E o tema de hoje vai ser compreender o que é a ressurreição. No vídeo anterior falamos que o termo, a palavra ressurreição significa voltar a viver, levantar, se erguer e ressurgir. E vamos falar também quantas ressurreições existem, como os corpos vão ressuscitar. Então tudo isso vamos tratar aqui neste vídeo. A primeira ressurreição, irmão, é a ressurreição para a vida. Então, essa ressurreição para a vida, ele tem a ver com um novo nascimento, conforme está escrito lá em Romanos 6, de 1 ao 6, que vai dizer assim, os irmãos que estão com suas Bíblias acompanhem, né, irmão? Conosco. Romanos 6, do 1 ao 6, que vai dizer assim, Que diremos, pois? Permaneceremos em nossos pecados para que a graça abunde? A pergunta, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, quer dizer, essa ressurreição para a vida, ela também tem a ver com um novo nascimento. Ou seja, quando a gente toma a decisão de crer no sacrifício de Jesus, estarmos dispostos a segui-lo, então a gente se torna uma nova criatura em Cristo, um novo ser, né? Então a gente passa a ter uma vida nova, um novo nascimento. E essa ressurreição para a vida também, irmãos, ele tem a ver também em ser uma nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17, que vai dizer assim. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, essa ressurreição para a vida tem a ver também com a nova criatura, né, irmãos? Sermos uma nova criatura, né? Então, o processo do novo nascimento e nos transformando em uma nova criatura. E a ressurreição para a vida também tem a ver com a ressurreição em relação à provisão para o nosso corpo. Sabemos que, como vimos nos vídeos anteriores, vimos que tanto o justo como o ímpio vai ter direito a uma ressurreição, certo? Uma ressurreição física, ok? Então aqui o que quero tratar aqui com os irmãos é em relação à provisão para o corpo, no qual está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23, está escrito assim lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Preste atenção que vamos ler aqui.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa ressurreição aqui em que iremos tratar na questão da provisão do corpo, ou seja, do direito de todos ressuscitarem, né? Sabemos que há uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte eterna. A ressurreição, a segunda ressurreição, irmão, é para a punição eterna, né? Então, essa ressurreição para a punição é justamente aquela que vai acontecer no final do trono branco, que é para o juízo, como está escrito lá em João, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, vamos ler o versículo 29, mas é a parte B do versículo. Vai dizer assim: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, né? Então essa segunda ressurreição aí, que é para punição eterna, certo? B, para a vergonha e horror eterno, como está escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna, também a parte B do versículo, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então essa ressurreição essa segunda ressurreição aí é para a punição eterna, para a vergonha eterna. E C, para a separação de Deus eternamente, no qual é o lago de fogo. Então essa segunda ressurreição aí, irmão, que é essa para a condenação, para a punição eterna, essa se refere ao lago de fogo, que vai estar escrito lá em Daniel, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 11, que vai dizer assim: e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a ressurreição para condenação e punição eterna. Em qual corpo, irmão, iremos ressuscitar? E a gente vai ver aqui que há uma diferença entre aqueles que são justos
E os que são ímpios, o justo ele vai receber um corpo de glória, né? No caso dos salvos vai ser um corpo de glória, um corpo espiritual glorioso, como está escrito lá em 1 Coríntios 15:35. Acompanhe, os irmãos. 1 Coríntios 15. Então, esse corpo, irmão, vai ser um corpo de glória. 15:35, vai dizer assim: Primeiros Coríntios 15:35. Olha o que diz a palavra de Deus. No 35 é uma pergunta, né? Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? A pergunta. E aí no 43 vamos ter a resposta, que diz assim: que o corpo, esse corpo natural, esse corpo físico, ele semeia-se em ignominia, ou seja, um corpo com desonra, um corpo extremamente desonroso. Então, quando alguém morre, ele é sepultado, né, de uma forma, essa ignomia aqui, irmão, é extrema desonra. Na verdade, a gente vê que na realidade é assim, né, irmão? Quando alguém morre, precisamos enterrar ele, o corpo, imediatamente, porque ele começa a se degradar, ele começa a se decompor, né? Começa a se apodrecer. Aí realmente é muito desonroso aquilo que a gente cuidou tão bem durante a nossa vida, terminar daquela maneira, né, irmão? Apodrecendo, né, irmão? Então vemos aqui que é essa condição aqui que ele é enterrado, né? Que ele é semeado, né? E ele ressuscitará em glória. Então, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 44. Semeia-se corpo natural, esse corpo natural no qual estamos, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual, né? Então a gente vai a gente semeamos, né? Quando a gente somos levados à sepultura em um corpo natural, e quando a gente ressuscitar, no caso do justo, ressuscitará em um corpo espiritual glorioso, né? E esse corpo é um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ao corpo de Jesus, capaz de penetrar substâncias sólidas, como está escrito lá em João, capítulo 20 e 26, que está escrito assim, ó. João, capítulo 20, no versículo 26, é quando os apóstolos estavam reunidos, com as portas todas fechadas, né? Está escrito assim: e 8 dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro de sua casa, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E de repente, todos estavam ali reunidos, né? E as portas tudo fechadas, e de repente Jesus apareceu ali, sem precisar de que a porta fosse aberta para ele, né, irmão? Então é um corpo semelhante aí ao de Cristo, capaz de penetrar substâncias sólidas. E a gente vai saber, irmão, que existem muitas coisas também que não vão ser reveladas, vai ser revelado só lá na glória, né? Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele é,
veremos. Está escrito lá em João capítulo 3, versículo 2. Assim como ele é, o veremos. Né? Nós vamos ver a Cristo já nesse corpo ressurreto. Né? Esse corpo glorificado. Paulo aqui, irmão, ele faz uma comparação de um grão de trigo, no qual está escrito lá em 1 Coríntios 15:36, que acabamos de ler, né, irmão? Que semeia-se, né? Ele faz uma comparação aí com um grão de trigo que quando é enterrado, né, na cova, né, o que planta, quando ele semeia lá o trigozinho, a semente de trigo, ela precisa apodrecer, irmão. A semente precisa realmente apodrecer para depois começar a dar frutos, né? Então é necessário, para ressuscitar o corpo, necessariamente tem que ser sepultado, tem que passar pela morte, né? Então a ressurreição é só para quem morre. O corpo ressuscitado haverá alguma relação com o velho corpo, fato que Paulo ilustra que será isento de corrupção. Compare com Apocalipse 21:4. Quer dizer, irmão, esse corpo que vamos receber, ele tem a ver também tem alguma coisa a ver com relação ao corpo anterior, corpo natural. Quer dizer, esse corpo natural, ele vai ser um corpo reaproveitado, né? Então, nada desse corpo natural vai ficar aqui também, aqui no solo, na terra, né? Então, apenas vai ser transformado em um corpo glorificado. Então vai ser reaproveitado, ok? Somente os justos receberão corpos glorificados, semelhante ao corpo de Jesus, após a sua ressurreição, como está escrito lá em Filipenses 3:21, que vai dizer assim, ó. Está escrito lá em Filipenses 3:21. Olha o que diz a palavra de Deus. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas, né, irmão? Jesus prometeu que nós ganharíamos um corpo semelhante ao dele, né? Então é algo semelhante ao corpo de Cristo. Talvez não seja igual, mas semelhante ao de Cristo, né? Com todas aquelas características do corpo de Cristo, capaz de penetrar substâncias sólidas, capaz de se alimentar, que a palavra de Deus também mostra, depois da ressurreição, o Senhor também, ele comeu também, né? E se alimentou, né? Então, com os apóstolos lá na beira da praia, naquele milagre da grande pesca, no segundo milagre da grande pesca, onde ele achou peixe e ofereceu aos seus discípulos peixe e mel, e ali ele também se alimentou também daquele alimento, né? Então é um corpo com as mesmas características com as de Cristo, né? Com de Jesus, ok? Porém, irmão, o corpo dos incrédulos, dos injustos, eles vão receber apenas um corpo inglório, no qual sofrerão durante a eternidade. Enquanto os salvos vai receber um corpo incorruptível, né, que não passará mais pela morte, não sofrerá mais dores, não passarão mais pela morte, né, não se corromperá mais, ao contrário do corpo
dos incrédulos, dos injustos, os injustos vão receber um corpo, irmão, que provavelmente será pior do que esse que estamos agora, enquanto estamos vivos. Um corpo talvez pior, bem mais inglório do que esse que já estamos. Justamente para o quê, irmão? Para receber o castigo eterno, como está lá escrito lá em Apocalipse 14 e versículo 11. Apocalipse 14, 11. Diz assim a palavra: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Quer dizer, o lago de fogo, irmão, é um local de tormento eterno, preparado para aqueles que não aceitaram a Jesus, ou que rejeitaram a Cristo. Então eles vão receber, os incrédulos que rejeitaram a Cristo, um corpo inglório, justamente para sofrer eternamente no lago de fogo, no qual onde é a segunda morte. Irmãos, aqui a gente vamos aprender que existe duas ressurreições. Então existe duas ressurreições, somente duas. A primeira, irmão, é a ressurreição do justo. Quem ressuscita primeiro é o justo. Como a gente vimos aqui em Daniel capítulo 12. Interessante, irmão, que todas as referências bíblicas, quando vai tratar em ressurreição, a gente vai perceber primeiramente que quem ressuscita primeiro é os justos, depois os injustos. E aí, se os irmãos forem acompanhar, depois os irmãos têm a oportunidade de pausar o vídeo e acompanhar nessas três referências que estamos vendo aqui Daniel 12, 2, João 5, 29 e Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Então, quer dizer, sempre quando ele trata sobre ressurreição, ele vai dizer primeiro que o justo ressuscita primeiro. Então, a primeira ressurreição é para os justos. Vamos acompanhar aí, pelo menos essa referência aí, irmão, de Apocalipse 20, versículo 4, que vai dizer assim: diz assim: e vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, qual é a primeira ressurreição? A ressurreição dos justos, certo, irmão? Então, quem primeiro ressuscita é os justos. E a gente acabamos de ver aqui que o intervalo entre a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a dos injustos, e a dos ímpios, é de 1000 anos, como acabamos aqui de ver, versículo 5. Mas os outros mortos, quer dizer, primeiro os salvos ressuscitam, depois os outros mortos, que no caso aqui é os injustos, os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, primeiro Jesus ressuscita, o justo, reina com ele 1000 anos. A gente vai ver no decorrer do estudo falar sobre o milênio, que é um período de 1000 anos. Jesus ressuscita os salvos, reina com ele esse período de 1000 anos, e somente depois desse período de 1000 anos é que os injustos vão ressuscitar.
Então a primeira ressurreição é para o justo. Esta acontecerá na segunda vinda de Cristo com os crentes de todas as eras nos ares. Então a ressurreição dos justos se dará quando Jesus vir buscar a sua igreja, e vai ser nos ares, juntamente com todos os crentes de todas as eras, irmão. Não tem aquele negócio, irmão, de primeira parte da primeira ressurreição, segunda parte da primeira ressurreição, terceira parte da primeira ressurreição, né, irmão? Então, ninguém vai ficar para trás, irmão. Todos vão ressuscitar em um único momento. Quer dizer, nos ares, como está escrito, com os crentes de todas as eras. Vamos ler aqui Daniel 12, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 13. Vai dizer assim: é quando, na revelação, mostrando o final de todas as coisas, a ressurreição dos justos e dos ímpios. E aí Daniel tem ele fica curioso em saber quando se daria a ressurreição, né? E a palavra de Deus, ele pede para que ele selasse a profecia, porque seria para muitos dias, né? Diz assim: tu porém vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então Daniel aqui, ele quis saber quando se daria o fim e a ressurreição dos mortos. Aí o próprio Deus: não, Daniel, sela esta profecia, né? Porque é para o fim de você. Quando isso acontecer, você vai estar vai estar descansando, né? Mas você vai se levantar para receber também a sua recompensa, né? Então isso vai acontecer. A ressurreição dos justos se dará com a vinda de Jesus, quando vier buscar a igreja do Senhor aqui na terra, como está escrito também lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Então essa primeira ressurreição também, irmão, vai ser ao soar da última trombeta. Então essa primeira ressurreição, que é do justo, se dará na última trombeta, como está escrito lá em 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, vai dizer assim, veja só: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ok? Então, a ressurreição dos justos se dará na última trombeta. Interessante aqui, irmão, que o versículo aqui, ele vai dizer, do versículo 52, ante a última trombeta, ou seja, no momento da última trombeta. Então, se tem última trombeta, é porque tiveram trombetas anteriores. Então, no momento da última trombeta é que vai acontecer a ressurreição dos salvos, ok? Lá em Apocalipse vai dizer assim também, né? Apocalipse capítulo 10, Paulo chega a dizer aqui que vai acontecer um mistério quando ante a última trombeta. Ele revela aqui o mistério, que é a ressurreição dos mortos, a transformação
dos salvos em Cristo. Ele chama aqui, no caso a ressurreição, de mistério, né? Como também a transformação. Lá em Apocalipse, ele vai dizer assim, Apocalipse capítulo 10, versículo de número 7. Diz assim: 10 e 7 de Apocalipse. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quer dizer, irmão, quando o anjo estiver prestes a tocar a sétima trombeta, se cumprirá o mistério. Então, que mistério é esse? O mesmo de 1 Coríntios 15, 51. Sem sombra de dúvidas, né? Então, vai ser ao soar da última trombeta. Então, vemos aqui que em Apocalipse tem 7 trombetas, e na última trombeta vai se cumprir um mistério, que é o mesmo mistério lá de 1 Coríntios 15, 51, que é a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Então, essa ressurreição também se dará em ordem cronológica, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51. E vai dizer assim, ó, irmãos, 15, 23. 1 Coríntios 15, 23. Diz assim, ó: mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias. Cristo, no caso, que é as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar no corpo glorioso, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, essa primeira ressurreição que é para os salvos, ela se dará em uma ordem cronológica. Primeiro foi a Cristo, depois são os de Cristo em sua vinda, e depois da vinda de Cristo, irmão, aí somente para os injustos, né? Então, aí essa primeira ressurreição, ela termina quando Jesus volta para vir buscar a igreja. E depois, irmão, não, depois somente vai ter mais uma ressurreição, que no caso aí não é mais ressurreição para os justos, sim para os ímpios, né? A primeira ressurreição termina quando Jesus vem buscar a sua igreja. Outro detalhe também, irmão, que essa ressurreição vai ser num dia singular, né? Alguns ensinam aí, irmão, que a ressurreição ela se dá por etapa. A primeira etapa da primeira ressurreição, segunda etapa da primeira ressurreição e terceira etapa da primeira ressurreição, irmão. Mas a Bíblia aponta para um dia singular, um dia único. É o que está escrito lá em João capítulo 6. Vamos ver lá o que vai dizer lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, a partir do versículo de número 39. Veja o que diz a palavra de Deus. Vai dizer assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia, irmão. Quer dizer, um dia singular. Não é, aqui não está se referindo aos últimos dias. No último dia, um dia singular. Então, a ressurreição do justo se dará em um dia singular, em um só dia. No versículo 40 vai dizer também, porque porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Certo? Então aqui Jesus está dizendo que vai ressuscitar, não é, preste atenção, não é nos últimos dias, é no último dia, porque vai ser um dia singular. No versículo 44 vai dizer assim também: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu
o ressuscitarei no último dia. É bem claro, irmão, aqui não deixa dúvida que a ressurreição dos justos vai ser num dia singular. E o versículo 54 vai dizer assim também, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está falando aqui, irmão, dos salvos, né? Vai ser um dia singular. Não adianta aqui, irmão, a gente tentar dividir a ressurreição em partes. A ressurreição também, irmão, dos salvos em Cristo, também vai ser depois da metade da 120ª semana de Daniel, como está escrito lá em Daniel, capítulo 12. Olha o que vai dizer a passagem bíblica. Daniel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 2. Vai dizer assim: Daniel, capítulo 12. Diz assim: Daniel aqui tem uma visão, né, da ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Aí Daniel aqui vai ver no versículo 3, irmão, ele vai enfatizar somente agora a ressurreição do justo. E os que forem sábios, né, que é os justos, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, né? No versículo 5, irmão, ele vai ver na visão, diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse a um vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Então Daniel perguntou: quando é que vai ser essas maravilhas? Que maravilha é essa, irmão? A ressurreição dos salvos, daqueles que ensinaram. Daniel acaba de ter uma visão daqueles que eram sábios, que ensinaram a justiça, refugindo como as estrelas do céu para sempre e eternamente. Então ele vê essa maravilha e tem a curiosidade de saber quando é que vai acontecer essas maravilhas, quando será o fim. Aí no versículo 7 vai ter a resposta: e eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a sua mão ao céu, a sua mão direita e a sua esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria, isso que? As maravilhas, que isso seria para um tempo, um ano, tempos, 1 mais 2, 3, e metade de um tempo, meio ano, quer dizer, depois de 3 anos e meio. E quando tiver acabado de espalhar o poder quando terminar de acabar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O que vai se cumprir? A ressurreição dos justos. Então Daniel aqui vê essa visão dos justos ressuscitando, e ele tem a curiosidade de saber quando isso daria. Ele disse: não, Daniel, fecha os livros, que separa muitos dias, e aí lá na frente o próprio ser angelical vai dar a resposta que essas maravilhas se daria depois de 3 anos e meio, né?
Então aqui ficou bem claro que a ressurreição do justo se dará depois de 3 anos e meio, no qual se trata aqui, irmão, justamente aos primeiros 3 anos e meio da 120ª semana de Daniel, que é justamente o período tribulacional que a gente vamos, em outros vídeos, vamos estudar um pouco mais adiante. Essa ressurreição também do justo, irmão, se dará em um momento, né? E o termo que é usado aqui, irmão, pelo apóstolo Paulo, é átomo, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51 ao 52, que diz que será em um momento, né? Paulo chega a dizer assim lá em 1 Coríntios, a gente já vamos ler, já lemos, mas vamos ler aqui para reforçar, certo? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Vai dizer assim, mais uma vez: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando aqui da ressurreição dos justos com a transformação do corpo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. É num momento que acontecerá a transformação dos nossos corpos, certo, irmão? Então, a palavra empregada aqui pelo nosso apóstolo Paulo é átomo, irmão. Eu coloquei aqui, irmão, fiz aqui uma pesquisa no Google. Se os irmãos também quiserem fazer, pode fazer essa mesma pesquisa. Eu botei assim, átomo, significado biologia, né? Átomo, seu significado. Então, o que significa a palavra átomo? O átomo é uma unidade, né? Biologicamente, ele é uma unidade fundamental da matéria, a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circundam o núcleo. O termo, a palavra átomo, deriva do grego e significa indivisível. Então, irmãos, quando os gregos, que foram eles que descobriram essa partícula, né, da matéria chamada átomo, eles deram ao nome dessa partícula uma palavra que é em grego chamado indivisível. Por quê? Porque segundo o estudo que eles fizeram, essa partícula era tão pequena que não poderia ser dividido. Então aí eles pegaram essa palavra em grego chamado átomo e colocaram nessa partícula chamada átomo. Então átomo significa indivisível, certo? Então o apóstolo Paulo emprega essa palavra átomo, quer dizer que a ressurreição, a nossa transformação, irmão, não pode ser dividida como muitos ensinam, certo? Como eu vou repetir novamente, tem alguns que ensinam assim: a primeira parte da primeira ressurreição, a segunda parte da primeira ressurreição, e aí colocar até terceira e quarta parte. Não existe, irmão. Essa palavra aqui Paulo usou, fica bem claro, é no momento indivisível, quer dizer, a ressurreição, a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos vai ser num momento que não pode se dividir em um só momento, como está escrito, ok? Diz assim, ó, eu até coloquei aqui, irmão, a palavra átomo aqui, ó, palavra átomo, ó. Primeiro, alfa, aqui, ó, alfa, que é mais ou menos o nosso A, né, no nosso alfabeto. O tal,
que representa o nosso T, o ômicron, que é o nosso O, o mu, que é o nosso M, e o ômega, que tem a pronúncia também no final de U, né? Átomo, né? Então é interessante aqui, irmão, que nada da palavra de Deus, ela sempre vai existir uma simbologia, né, irmão? Interessante que a palavra átomo, ele começa com alfa, que é a primeira palavra do alfabeto grego, alfa, e termina com ômega. Então, o que dá para entender também, irmão, que a ressurreição dos mortos, ele se dará em um só momento, e vai ser desde o primeiro crente que morreu em Cristo até o último, vai acontecer nesse momento, certo? Eu coloquei aqui uma versão em grego, mesmo que os irmãos não conheçam o grego, né? Que seja, não tenha nada de conhecimento de grego, tá aqui, eu coloquei 1 Coríntios 15, 51, 52, ele vai dizer aqui, ó, num átomo, tá vendo aqui, irmão, ó, num átomo, ou seja, num momento indivisível. Então assim se dará a primeira ressurreição, que é o dos justos, certo? Em relação, irmão, à ressurreição dos ímpios, ela só se dará depois, como a gente comentou aqui um pouco já, somente no final dos 1000 anos. E essa ressurreição, os ímpios para o julgamento do grande trono branco, como está escrito lá em Apocalipse 20, 11 e 15. Quer dizer, essa ressurreição, essa segunda ressurreição só se dará depois dos 1000 anos, e só quem vai fazer parte dela são os justos. Quer dizer, direito à salvação não tem que participar da primeira ressurreição. Por isso que o Apocalipse diz, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Então, a segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos, após a primeira ressurreição, é só para os ímpios. Quem serão os personagens dessa ressurreição? Somente os ímpios, que morreram desde o começo da história da raça humana até o estabelecimento do grande trono branco, como está escrito lá em Daniel 12, 8 e Apocalipse 20, de 11 ao 15. Então essa ressurreição é somente para os ímpios, no final do milênio, ok? Então, aprendemos aqui nesse vídeo que existirá duas ressurreições, uma para os salvos e uma para os ímpios, somente depois dos 1000 anos, ok? Quero agradecer aqui os irmãos que acompanharam, que Deus abençoe, que continue orando por nós para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, que Deus o encha da sua unção e da sua graça. E quero aqui me despedir, agradecendo a todos que acompanharam, em nome de Jesus. Amém.